Eu quero então compartilhar a palavra de Deus com os irmãos no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 17 ao 21, depois versículo 27 ao 31 e depois versículos 66 ao 72. Do capítulo 14 do Evangelho de Marcos. Amém? Diz assim: Ao cair da tarde, foi com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós é o que come comigo me trairá. E eles começaram a entristecer-se, a dizer-lhe um após o outro: Porventura sou eu? Respondeu-lhes: É um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Versículo 27. Então lhes disse Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Agora no versículo 66. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo a Pedro, que se aquentava, fixou e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes, e saiu para o alpendre. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, chorou amargamente. Senhor nosso Deus, nesta noite, nós te louvamos pela tua presença aqui neste lugar, pela tua palavra, Pai. Em nome de Jesus eu te peço que o Senhor venha usar a minha vida nessa noite e transmitir a tua palavra, segundo aquilo que o Senhor tem ministrado já em meu coração. Fala com a sua igreja, seus discípulos presentes aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Irmãos, eu quero falar um pouco nessa noite sobre a vida desses 2 discípulos. Passando aqui por esse texto, até preparando para pregar amanhã, né? Lendo o contexto aqui da Páscoa, da morte de Jesus, passei por esse texto e algo me chamou a atenção sobre a vida de Judas e Pedro. Um condenado, outro perdoado. É o tema que eu dei para esta mensagem nesta noite. Judas e Pedro, um condenado, outro perdoado. Então eu quero transmitir para vocês esta mensagem
que Deus despertou ao meu coração. Judas, um dos 12 apóstolos, como todos sabem, ocupava o mais elevado ofício entre os discípulos. Ele era o tesoureiro da comunidade apostólica, ele era tesoureiro. Apesar de estar sempre em último lugar na lista dos apóstolos, Judas ocupava um cargo que demandava confiança. Pedro, sempre em primeiro lugar na lista dos apóstolos. E como os irmãos sabem, que a lista, ela era feita, qualquer personagem que fosse ser citado, ele era citado por ordem de importância nas Sagradas Escrituras. E Pedro, ele ocupa este lugar de primeiro na lista dos apóstolos de Jesus Cristo. E nessa mensagem, eu quero destacar que naquela noite, esses dois homens, eles cometeram erros e pecados gravíssimos. Um traiu e outro negou o Senhor. E suas vidas tomaram destinos extremos, totalmente opostos. Neste capítulo 14 de Marcos, nós temos registrado aqui a fragilidade de todos os apóstolos do Senhor. Pois Jesus disse no versículo 50 e em Mateus 26 e 56, Jesus disse que todos eles, naquela noite, que todos eles naquela noite iriam se escandalizar, iriam fugir e iriam negá-lo. Porque ele disse, assim está escrito, e vai acontecer. Todos vocês, esta noite, se escandalizarão em mim. Mas eles disseram, não, de modo nenhum. Mas lá onde está relatado isso, diz que todos eles, sem exceção, fugiram. E o que nós aprendemos? Mas de uma forma específica e pedagógica, nós vemos a tragédia na vida desses dois homens, Judas e Pedro. Todos eles fugiram, todos eles se esconderam, mas de uma forma bem específica, bem relatada na palavra de Deus. Nós vemos a queda, a tragédia na vida de Judas e na vida de Pedro. E nós vamos aprender algumas coisas então nesta noite. Jesus estava, como nós lemos, sentado à mesa celebrando a Páscoa. A Páscoa era a festa memorativa dos judeus, onde eles, todos os anos, eles relembravam a maneira com que eles foram libertos do Egito. Eles relembravam que os seus primogênitos naquela noite foram poupados, porque nas portas das suas casas havia o sangue de um cordeiro. E era nesta ocasião que Jesus estava com os seus discípulos, celebrando então esta festa, a Páscoa do Senhor. Jesus já havia falado com seus discípulos sobre as coisas que lhes haviam de acontecer, como ele havia de padecer, enfim, Jesus ele vinha preparando os seus discípulos, porque imagine, irmãos,
Como que Jesus ia chegar assim para os seus discípulos, de uma hora para outra? Jesus foi preparando os seus discípulos, falando que ele havia de sofrer, que ele havia de padecer, que ele havia de ser entregue nas mãos dos pecadores, mas Jesus foi fazendo isso aos poucos, Jesus foi trabalhando isso na vida dos seus apóstolos. Mas mesmo assim, naquela noite que eles estavam ali reunidos, sentados à mesa, certamente eles não tinham noção do que estava para acontecer ali. Eles não tinham noção que Jesus estivesse prestes, o Mestre, o Senhor, estivesse prestes a tomar o caminho da cruz. Porque quando João nos relata essa passagem, que Jesus diz, ele fala ali, ele declara que um deles iria traí-lo naquela noite. E eles começaram a se entristecer e começaram a perguntar: Senhor, sou eu? Então Jesus declara: aquele que mete a mão comigo no prato, esse me trairá. E João diz que imediatamente Satanás entrou no coração de Judas e Jesus disse para ele: o que você tem que fazer, você faz depressa. E os discípulos ficaram sem entender o que Jesus está falando com ele. Eles pensaram que Judas, como ele era o tesoureiro, ele estivesse saído para comprar alguma coisa, ele tivesse saído para comprar algum presente para dar aos pobres, porque eles não sabiam o que estava para acontecer, eles não entenderam. Eles confiavam em Judas, mas Jesus sabia, Jesus conhecia tudo o que estava acontecendo. Porque Judas nunca enganou Jesus. Ele pode ter enganado os demais apóstolos, ele pode ter enganado outras pessoas, mas Jesus ele nunca enganou. E os apóstolos, eles eram muito simples. Eles pensaram que Judas saiu para comprar alguma coisa, irmãos. E Judas foi entregar-se, reunir apressadamente com os principais dos sacerdotes para entregar o Senhor Jesus. Está relatado isso, eu acho que eu não marquei aqui, irmãos. Mas ele saiu apressadamente para encontrar e terminar de planejar aquilo que ele já havia, Lucas 22, 3, né? Que ele já havia planejado anteriormente, quando ele já havia se reunido com os principais dos sacerdotes, como eles fariam para prender Jesus sem causar alvoroço, e eles se ofereceram, sabe o quê? 30 moedas de prata, e Judas falou: opa, gostei, é bom, vamos fechar o negócio. E ele começou a articular tudo em sua mente, tomada e dominada pelo diabo. Jesus sabia exatamente tudo o que ia acontecer. Mas, antes de Judas se levantar daquela mesa, Jesus diz algo muito sério. O Filho do Homem vai, como dele está escrito a seu respeito, mas ai daquele, por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor fora não ter nascido. Pensa num homem que nunca deveria ter nascido, irmãos. Judas. Judas se levantou daquela mesa sentenciado. Ai, é uma palavra de juízo.
Judas se levantou dali sentenciado à destruição e à condenação eterna. Porque Jesus disse para ele: olha, Judas, eu vou. Está escrito a meu respeito que é assim. Mas ai de você. Ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo entregue. Seria melhor que você nunca estivesse nascido. A sentença deste homem já fora dada, irmãos. Não haveria perdão para ele. Não haveria perdão para Judas. Antes mesmo dele consumar a traição, Jesus já havia determinado: ai de você. Bom seria que você não tivesse nunca vindo a este mundo. E hoje a gente sabe que existe um debate que nunca tem fim, né? Será que Judas, e se Judas tivesse se arrependido? Será que ele teria recebido perdão? E esse debate nunca acaba, porque as pessoas querem de qualquer jeito dar um jeitinho para Judas. Eles querem de qualquer maneira dar um jeitinho para essa situação, irmãos. E se ele tivesse... Eu ouvi alguns comentários, porque eu vi isso aqui, eu falei, me chamou a atenção a vida de dois homens comuns, dois pecadores, os dois pecaram naquela noite, mas um foi condenado, o outro foi perdoado. E eu fui digitar, né, buscar alguma coisa, nossa, mas já falaram tanta coisa sobre isso, mas eu nunca tinha ouvido. E muitos, não, foi a maneira, a diferença está na maneira com que eles reagiram depois do pecado, porque Pedro se arrependeu, Judas ele só sentiu um remorso e coisa e tal. Ele não, porque o próprio Jesus diz aqui logo em seguida, quando ele instituiu a ceia, ele diz a palavra que após cear, ele tomou o cálice e tendo dado graça, deu aos seus discípulos e todos beberam dele e disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Assim como em outras passagens, Jesus sabia que ali havia que ele não estava morrendo pelos pecados dele. O sangue da nova aliança foi derramado em favor de muitos e não derramado em favor de todos. E ali naquela noite tinha que não receberia o perdão, que não seria perdoado. Jesus não disse para Judas: olha, Judas, vai depressa, faz o que você tem que fazer e depois você volta, se você se arrepender, eu te perdoarei. Não. Jesus disse para ele: ai de você, acabou, irmãos, acabou. E em seguida está relatado que na instituição da ceia do Senhor, ele disse: este sangue é o sangue da nova aliança que vai ser derramado por muitos. Ali estava um homem que o sangue de Cristo não foi derramado por ele. Lá em João 6,64, Judas nunca foi de Cristo. Judas nunca foi um verdadeiro cristão. Lá em João 6,64, diz assim: contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem o havia de trair. Jesus sabia quem era dele. Judas nunca foi. Ele sabia quem realmente havia crido nele e quem não. Em João 13, versículo 10, diz assim:
Declarou-lhes Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse isso. Por isso que eu falei, irmãos, Judas pode ter enganado todo mundo, mas Jesus ele nunca enganou. No coração dele nunca entrou as palavras de Cristo. As palavras que Jesus disse, as minhas palavras são verdade e vida, e elas vivificam. Judas nunca, a palavra de Deus nunca entrou nele. Judas nunca foi purificado, nunca foi lavado pela palavra, e Jesus sabia muito bem disso. E esta é uma coisa que eu aprendo aqui, que Judas não poderia ser perdoado. Está parecendo aquelas pessoas, né, que na hora da morte aceita Jesus por medo de ir para o inferno. Passa a vida inteira rejeitando, né? Igualzinho Judas, irmãos. Já pensou? Passou a vida inteira rejeitando, endurecido, a palavra de Deus não estava nele. E aí, na hora da morte, corre para Jesus arrependido. Misericórdia, Senhor. Meu Deus, que Deus possa ter misericórdia, porque essa ilusão, ela vem de longe. Fulano aceitou Jesus no leito da morte. Deus sabe, né? Quem realmente aceitou e quem realmente estava fugindo da punição eterna, né? Mas o que eu fiquei muito maravilhada foi de perceber aqui que tanto Judas como Pedro, eles pecaram. Mas Judas, ele recebeu uma promessa de condenação, ele recebeu uma palavra de condenação. Por quê? Porque Jesus não morreu na cruz pelos pecados dele. Jesus perdoa até o pior dos pecadores. O pecado mais terrível do mundo, Jesus perdoa se ele tiver morrido por aquele pecador. Perdoou Paulo. Ele perdoou Paulo. Paulo disse assim: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Paulo esqueceu até de Judas. Tomou o título para ele. Jesus perdoa qualquer pecado. Jesus perdoa o maior pecado. Jesus perdoa o homem mais pecador que existe. Mas se aquele sangue derramado lá na cruz tiver sido derramado em favor dele, não existe pecado que o Senhor não possa perdoar. Em seguida nós vemos Jesus falando, eu já li o versículo aqui: nesta noite todos vós vos escandalizareis em mim. E Pedro disse: Senhor, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Pedro estava tão perto de negar o seu Senhor. O Senhor já havia falado com Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu para vos cirandar, porque como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Satanás não entrou em Pedro, mas Satanás ficou com uma vontade, irmãos, de arrebentar com todos os discípulos de Cristo. Jesus disse: Satanás pediu para cirandar, para peneirar vocês como trigo, mas olha, Pedro, eu roguei por você, para que a tua fé não desfaleça. E lá estava Pedro, todo cheio de si, todo cheio da alta confiança. Senhor, jamais, ainda que todos te abandonem. Senhor, olha, eu não sei nem o que vai acontecer essa noite, mas eu vou dizer que eu estou disposto a ir contigo até a morte, se for necessário. Oh, Pedro, você morrer por mim?
vou te falar, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Mas Cristo estava ali segurando Pedro, irmãos. Porque de fato, se Satanás pudesse, ele acabava com a gente. Não tinha crente na face da terra, não. Satanás acabava. Mas antes de Jesus subir para o céu, ele disse: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Mas os guarde do mal. Pai, enquanto eu estava no mundo, eu os guardava em teu nome, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. Agora eu vou para junto de ti, mas eu te peço, Pai, guarda eles, livra eles do mal. E o mal que Jesus está falando aqui, irmãos, não é um mal do dia a dia, o mal cotidiano que nós estamos sujeitos a passar, é um mal personalizado, é o diabo, é Satanás, é dele que Deus pede, que Jesus pede a Deus, que ele nos guarde. Porque se nós não estivéssemos debaixo da proteção do Senhor, certamente, irmãos, nós não resistiríamos os ataques de Satanás, as investidas do diabo, as armações, as tribulações, as provas que nós passamos nesta vida. E lá Pedro acompanhou o Senhor. Os outros fugiram, mas ele ainda foi até a casa do pátio do sumo sacerdote, onde Jesus foi levado. Ali ele estava. Mas de repente chega uma empregada e olha para Pedro e diz: Tu és um deles. Não conheço. E foi para o outro lado, ali um pouquinho, vem novamente esta mulher. Não tem jeito não, tu és um deles. Não, eu não conheço esse homem, eu não entendo nem o que você está, eu não sei o que você está falando. Mas de repente, outras pessoas que estavam ali olharam para Pedro e disseram, e pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um dele, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou pela 2ª vez, e Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que Jesus lhe dissera. E João, quando ele registra isso, ele diz que os olhares de Pedro e de Jesus se cruzaram. E naquele momento Pedro chorou amargamente. Irmãos, esses 2 homens comuns, os 2 pecaram, mas um foi condenado, o outro foi perdoado. Eu não sei, é estranho a gente parar para pensar nisso, no pecado de Pedro, e mais estranho ainda é a gente tentar nivelar esses pecados. Há quem diga que o pecado de Pedro foi ainda maior do que o de Judas. Eu não sei se é correto, se procede falar isso, que o pecado de Pedro foi ainda pior. Mas uma coisa eu sei, que os 2 pecaram. Judas, após
ter visto que Cristo foi condenado, ele fez a mais dolorosa das confissões: pequei traindo sangue inocente. Pedro chorou amargamente, mas uma coisa eu sei, que para Pedro o perdão dos seus pecados estava garantido. Pedro recebeu a promessa da vida. Jesus, quando disse para Pedro: olha, Pedro, Satanás quer peneirar vocês, mas eu roguei por você. E quando você se converter, Pedro, você fortalece os seus irmãos, rapaz. Veja que palavra linda Pedro recebeu de Jesus. Olha, Pedro, você vai me negar. Você vai me negar, Pedro. Mas eu vou te dizer uma coisa: depois que isso passar, Pedro, que você se converter, você fortalece os seus irmãos. Você anima os seus irmãos, Pedro. Você ajuda os seus irmãos que estiver passando por esta mesma situação. Irmãos, Pedro era um retrato de cada um de nós. Pedro era um retrato de cada um de nós. Porque quantas vezes na nossa vida nós temos negado a Cristo? Quantas vezes na nossa caminhada nós temos negado a Cristo? Mas para aqueles por quem Cristo morreu, sempre haverá o perdão. Sempre haverá o perdão. O olhar de Cristo estará sempre sobre nós. O olhar de Cristo estará sempre sobre a sua vida. Não importa quantas vezes você o negar, porque a palavra de Deus diz que se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Ele estará sempre com a mão estendida para você, dizendo: segue, vai em frente, fortalece agora os seus irmãos. Olha para tantas pessoas passando pela mesma situação, diante das dificuldades da vida, diante das tribulações, diante das armações de Satanás, diante de tudo aquilo que vem contra a nossa fé. Fortalece os seus irmãos, Pedro, para que eles não desfaleçam, para que eles prossigam firmes, caminhando, Pedro. Aleluia, Senhor. E é aqui, irmãos, que o meu coração se rende à graça de Deus. É aqui que mais uma vez eu percebo o privilégio de Deus na vida dos seus escolhidos, na vida dos seus chamados. Todos nós estamos sujeitos a negar a Cristo. Tomara que isso não aconteça conosco, irmãos. Não importa. Do maior ao menor, naquela noite eles fracassaram. Não tem grande, não tem pequeno, não tem o mais influente dentro da igreja, no reino de Deus. Todos igualmente estão sujeitos a negar o seu Senhor. Quantas vezes nós dizemos, olhamos para tal situação e dizemos: eu jamais, eu nunca, jamais, Senhor, de maneira alguma, Senhor. Mas quando menos nós esperamos, irmãos, lá estamos nós. Toda aquela fé, aquela valentia, aquela coragem desaparece diante das situações. E nós falhamos e pecamos. Muitas vezes o nosso coração está cheio da autoconfiança. Eu jamais, Senhor, nunca vou fazer isso. Mas sabe, irmãos, que cada situação que nós vivemos, é claro que todos aqui conhecem a doutrina da palavra de Deus, que isso não é
uma liberdade para nós pecarmos. Mas cada vez que nós passamos por uma situação, Cristo está lá, dizendo: vai, você está perdoado. Porque existe uma grande diferença entre o escolhido de Deus e o condenado. Judas planejou todo aquele pecado, Judas planejou cada detalhe com um beijo. Aquele que eu beijar, esse é o Senhor. Pedro não planejou pecar. Em nenhum momento o coração dele estava totalmente voltado para Cristo. Mas no seu momento de fraqueza, naquele momento, ele fraquejou. Mas, quando tudo aquilo passou, este homem se tornou uma coluna da igreja. Enfrentou a fúria das autoridades. Jesus disse, antes da sua morte: para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Para onde o Senhor vai? Para onde vais que não podemos ir? Senhor, eu vou. Jesus disse: você vai mesmo, Pedro, mas só depois. Enfrentou a cruz, morreu crucificado também. Então é esta palavra, irmãos, que eu quero deixar nesta noite. 2 homens comuns. Um condenado, o outro perdoado. E eu quero dizer para você: glorifique o Senhor, porque você está com Pedro. Glorifique o Senhor, porque o sangue de Cristo pagou os seus pecados. Senão, naquele dia, nós também iríamos ouvir: melhor que vocês não tivessem nascido. Se coloque em pé nessa noite. Eu quero orar juntamente com os irmãos.